A mulher está exausta. O que a ciência explica e a espiritualidade responde. Inscreva-se no canal. Você já sentiu que precisa cuidar de tudo e de todos, mas não encontra tempo para cuidar de si mesma? Muitas mulheres vivem uma rotina marcada por múltiplas responsabilidades, pressão profissional, tarefas domésticas e exigências sociais. Hoje vamos conversar sobre a exaustão feminina, sobre a perspectiva da ciência e da espiritualidade. O que é exaustão? A exaustão é mais do que estar cansada depois de um dia difícil. Ela acontece quando o corpo e a mente passam tanto tempo sob pressão que já não consegue se recuperar adequadamente. Talvez você já tenha sentido isso. Dormir e continuar cansada, acordar sem disposição, sentir irritação por coisas pequenas, ter dificuldade de concentração ou até perder o entusiasmo por atividades que antes lhe davam prazer. Quando esse estado de sobrecarga se prolonga por semanas ou meses, ele pode afetar a saúde física, emocional e até os relacionamentos. A ciência tem estudado esse fenômeno há muitos anos. Uma das formas mais conhecidas de exaustão é a síndrome de burnout, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. A síndrome de burnout está relacionada ao estresse crônico, especialmente no ambiente de trabalho, e costuma ser marcada por 3 características principais: o esgotamento físico e emocional, a sensação de distanciamento ou desânimo em relação às atividades diárias e redução da capacidade de realizar tarefas com a mesma energia de antes. Mas a exaustão feminina vai além do trabalho profissional. Muitas mulheres acumulam responsabilidades familiares, emocionais, domésticas e sociais, que somadas criam uma sensação constante de sobrecarga. Por isso, é importante entender que sentir-se exausta não é sinal de fraqueza. Muitas vezes é um sinal de que o corpo e a mente estão pedindo atenção, cuidado e descanso. Por que tantas mulheres estão exaustas? Quando falamos em exaustão feminina, não estamos falando apenas de cansaço. Estamos falando de uma sobrecarga que muitas vezes se acumula de forma silenciosa ao longo dos anos. A mulher contemporânea vive uma realidade muito diferente daquela de gerações anteriores. Hoje, espera-se que ela seja bem-sucedida profissionalmente, cuide da família, mantenha relacionamentos saudáveis, esteja presente para os filhos, cuide da saúde, mantenha a casa organizada e muitas vezes ainda encontre tempo para estudar e investir em seu desenvolvimento pessoal. O problema não está em exercer diferentes papéis. O problema surge quando a sociedade passa a exigir excelência em todos eles ao mesmo tempo. Muitas mulheres carregam uma sensação constante de que estão em dívida com alguém. Se estão trabalhando, sente culpa por não estarem mais presentes em casa. Se estão cuidando da família, sente culpa por não estar investindo mais na carreira. Se reservam um momento para si mesma, pode sentir que estão sendo egoístas. Essa cobrança permanente gera um estado de alerta contínuo. O cérebro permanece ocupado tentando responder a inúmeras demandas simultaneamente. Com o passar do tempo, isso pode levar ao esgotamento emocional, à ansiedade, à irritabilidade e à sensação de que nunca há descanso suficiente. Outro aspecto importante é a chamada carga mental. Não se trata apenas das tarefas que a mulher executa, mas da responsabilidade de lembrar, planejar, organizar e antecipar necessidades.
E a preocupação constante com compromissos, contas, horários, saúde da família e inúmeras pequenas decisões do cotidiano. Por isso, muitas mulheres chegam ao final do dia fisicamente cansadas, mas principalmente mentalmente esgotadas. Elas não estão apenas fazendo muitas coisas, elas estão carregando muitas preocupações. Reconhecer essa realidade não significa incentivar uma postura de vitimização. Significa compreender que o ser humano possui limites. Nenhuma pessoa consegue sustentar indefinitivamente um ritmo de vida baseado apenas em produtividade, responsabilidades e cobranças. Talvez a primeira atitude para enfrentar a exaustão seja justamente abandonar a ideia de que precisamos dar conta de tudo. Aceitar os próprios limites não é sinal de fraqueza. É um passo importante para preservar a saúde física, mental e espiritual. O olhar da espiritualidade quando a alma também está cansada. Falamos sobre exaustão, normalmente pensamos apenas no corpo e na mente. Mas existe uma terceira dimensão que muitas vezes é esquecida, a dimensão espiritual. A exaustão não acontece apenas porque trabalhamos demais. Muitas vezes ela surge porque carregamos preocupações constantes, medo do futuro, culpa, necessidade de controlar tudo e a sensação de que nunca fazemos o suficiente. Aos poucos, isso esgota não apenas nossas forças físicas, mas também nossa esperança e nossa capacidade de encontrar sentido na vida. Na tradição cristã, o descanso não é visto apenas como parar de trabalhar. Descansar significa confiar, significa reconhecer que somos humanos, limitados e que não precisamos carregar o peso do mundo inteiro sobre os ombros. É interessante observar que Jesus não disse: "Venham a mim todos que estão perfeitos, organizados e fortes." Ele disse: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Essa mensagem é profundamente atual para mulheres que vivem tentando atender às expectativas da família, do trabalho, dos amigos e até das redes sociais. A oração pode funcionar como um espaço de pausa interior. Durante alguns minutos, a pessoa interrompe o fluxo constante de preocupações e volta sua atenção para algo maior do que seus problemas imediatos. Esse momento favorece reflexão, autoconhecimento e esperança. Diversos estudos também mostram que práticas espirituais, quando vividas de forma saudável, podem estar associadas a menores níveis de ansiedade, maior sensação de propósito de vida e maior capacidade de enfrentamento diante das dificuldades. Mas a espiritualidade não significa ignorar o sofrimento. Pelo contrário, ela nos convida a reconhecer nossas fragilidades e buscar ajuda quando necessário. Rezar não substitui médicos, psicólogos ou tratamentos. A espiritualidade e a ciência podem caminhar juntas no cuidado integral da pessoa. Talvez uma das maiores lições da espiritualidade seja lembrar que nosso valor não depende apenas daquilo que produzimos. Antes de sermos profissionais, mães, esposas ou cuidadoras, somos pessoas e pessoas precisam descansar. Uma mulher exausta não precisa apenas de mais força. Muitas vezes ela precisa de acolhimento, sentido, silêncio e descanso. E é justamente nesse ponto que a espiritualidade pode se tornar uma grande aliada da saúde física e mental. O que a ciência recomenda? Sono adequado, atividade física regular, relações sociais de apoio, momentos de lazer, organização de limites na rotina, buscar ajuda profissional quando o sofrimento emocional for persistente ou intenso.
Cuidar de si não é egoísmo. O corpo, a mente e o espírito fazem parte da nossa experiência humana. Descansar também é uma forma de cuidar da vida que recebemos. Inscreva-se no canal e ative as notificações.